Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ellen Tachiro, diretora do Espaço Clássico São Paulo. E essa semana a gente inaugura uma série de vídeos que a gente já está tendo as lives todas segundas e terças. Nós estamos tendo lives sobre balé e ensino de balé, metodologia. Nós somos um estúdio de balé baseado em metodologia cubana, né? E a gente vai trazer um pouco para vocês de novidades, de coisas, de curiosidades sobre o balé em Cuba. E aí eu vou deixar esse vídeo longo para vocês, falando de uma coisa bem legal que aconteceu em Cuba, que foi a presença da bailarina Fanny Elsler em Cuba. Cuba, assim como o Brasil, é uma polifonia de vozes sociais, de diferenças sociais, de pessoas vindas de vários lugares, né? Então, é um povo que, assim como o Brasil, eu não sei se tanto quanto o Brasil, mas bastante, é um mix de culturas, de experiências, de pessoas, né? E cada conjunto de mistura de pessoas assimila algumas coisas vindas do velho continente de uma maneira diferente. O Brasil, ele hoje em dia produz muitos bailarinos e grandes bailarinos, mas ele não teve a assimilação e a transformação do balé lá dentro, como dentro do país, como teve em Cuba, né? Em Cuba se tornou um terreno muito fértil para o desenvolvimento do balé em si, né? Em Cuba, no século XVIII, começou a haver uma efervescência do ambiente cultural, né? Por quê? Porque Cuba estava muito no centro da produção e da importação e exportação de açúcar, tá? Então eu não vou entrar em contextos históricos porque para o vídeo não ficar longo. Mas o que eu posso dizer para vocês é que, isso que senão fica para o YouTube, e aqui é para o Instagram, pequenininho. E no século XVIII começou a haver a apresentação de várias companhias importantes e de figuras importantes na área do balé, na área das artes em geral, tá? Então, no final do século XVIII, começou a ter em Havana pequenos espetáculos de óperas com trechos de dança, magia, e em 1803, a companhia do coreógrafo e bailarino Juan Bautista Francischini foi contratado para a inauguração de uma temporada no Teatro Principal. E entre as 16 apresentações que esse bailarino fez, Juan Bautista Francischini, ele tinha 16 balés pantomimas, ok? Então, a gente começa em 1803 ter de fato apresentações de dança, de balé em Cuba, né? Depois, ainda entre 1820 e 1825, nós tivemos a apresentação da Companhia dos Catalães, André Pauré e Maria Rubio, que também se apresentaram nos teatros de Havana, ainda com espetáculos de dança. E entre 1838 e 1868, foi criada uma companhia chamada Los Raveles, que realizaram mais ou menos 13 temporadas, sendo que em 1849 eles estrearam uma versão de Gisele em Cuba, 8 anos após a criação de Gisele em Paris. Então isso significou um recorde para a época, né? E foi muito rápido, assim, para cruzar. Não é igual aquele tempo, não era igual a gente tem hoje, Instagram, Facebook, tá? Era mais complicado. Mas ocorre que em 23 de janeiro de 1841, no recém-construído Teatro Tacon, nós tivemos a apresentação da famosa Fanny Elsler em Cuba, tá? Teve alguns percalços, nós vamos falar, mas ela veio para fazer que tá em espanhol, mas não tá sendo a Seronahira, ela veio fazer uma turnê pela América, né, Estados Unidos e América Central, e aí Fanny Elsler dançou em Cuba. 23 de janeiro de 1841
Fanny Elsler dançou em Cuba. Então, Fanny Elsler dançou em Havana e foi um acontecimento de grandíssima importância nas artes cênicas da América no contexto geral, né? Mas foi a primeira vez que uma grande estrela do balé romântico chegava aqui para dançar. E o público, ele não estava muito preparado para esse gênero de espetáculo, mas ele ficou assim fascinado pela presença de Fanny Elsler, e dizem que ela recebeu muitas flores, né, depois de cada apresentação, mas diz que os ricos produtores de lá e as pessoas que mantinham a cena artística de Havana presenteou a Fanny Elsler com muitas joias. Dizem que o que ela ganhou de presentes em termos de joias foi muito maior do que ela ganhou em termos de cachê, tá? Ela veio para dançar, ela dançou os seguintes balés, deixa eu pegar aqui. Ela dançou Sylphide, em Cuba, ela dançou La Cracoviana, La Smolenska, La Tarântola e La Cachucha, tá? E a La Cachucha, que era uma obra que tem até uma litogravura muito famosa dela, deixou principalmente os homens de Cuba fascinados e enlouquecidos pelo espetáculo da deusa da dança, né? Claro que a chegada de uma estrela desse nível aqui no Brasil, lá em Cuba, não podia não ter nenhuma polêmica. E houve polêmica sim, porque precisávamos de bailarinos no corpo de baile para dançar, e aí os dançarinos espanhóis que estavam morando em Cuba e movimentando essa cena, eles ficaram putos, porque ela era uma grande estrela, e aí eles falaram que só fariam os corpos de baile se eles fossem tratados como protagonistas, com todas as prerrogativas e reivindicações dignas de um protagonista, tá? Então, foram 10 apresentações da Fanny Elsler em Cuba, 8 espetáculos por assinatura, né? Só quem pagou antes, quem contribuiu, e 2 espetáculos extraordinários que fizeram extra, sendo que um deles, toda a renda foi em benefício da própria Fanny Elsler, tá? Os apoiadores diziam que Fanny Elsler era uma deusa da dança, e como eu disse, davam joias para eles, mas tinham aqueles que eram contra, que achavam que ela não merecia tudo isso. O que eu posso te dizer é que foi um grande acontecimento, a grande estrela do balé romântico, e chegar em Cuba, e, por exemplo, tem uma palavra, né? Uma frasezinha do Dom Alejo Carpentier, que, para quem não sabe, é o nome de uma sala de espetáculo famosa lá em Cuba. Eu dancei na Alejo Carpentier também. Ele colocou que não havia, o mérito singular de ser Fanny Elsler era que ela foi a primeira grande bailarina que atravessou o continente para dançar, atravessou o oceano para dançar em nosso continente, né? Ela foi a primeira grande estrela a cruzar o oceano e vir para o continente americano se apresentar. Claro que ela ganhou muito mais dinheiro em uma temporada no continente americano do que em anos de carreira na Europa, mas é isso. Então, uma curiosidade para vocês: Fanny Elsler veio dançar em Cuba no auge da carreira dela em 1841.